Ora viva, nós estamos ali com mais uma edição do programa Psicologia na Prática. E nós continuamos a tratar de inquietações de foro psicológico numa perspectiva de refletir e partilhar saber disponível sobre mais diversas dimensões de psicologia, tudo com pretensão de levar informação pertinente para cada pessoa. Nessa edição nós também falamos de base de intervenção de psicologia, que é estudos superiores. Também na rúbrica consultório psicológico, nós também responde a duas perguntas. Primeiro, concretamente, o que psicólogos podem fazer para uma pessoa? E também nós também fazemos uma outra pergunta. Será que tem algum transtorno psicológico? Para terminar, nós tratamos mais uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública com informação que eleva nosso conhecimento, nossa reflexão e potencia nosso comportamento de forma consciente. Mas para começar de melhor forma, nos traz a debate necessidades e possibilidade de embasamento a nível superior de psicologia enquanto ciência, de modo que se contribuição para o bem-estar de pessoas está ser cientificamente eficaz. E para melhor no papel de assunto, nós temos nossa convidada, a doutora Evelise Mete, que é tanto mestre em psicologia clínica, médica, psicologia médica para ser mais preciso, e que trabalha também com a equipa multidisciplinar para a educação inclusiva junto do Ministério da Educação e também ele é docente de Universidade de Santiago. Doutora Elisete, é um prazer ter conosco. Um prazer. Muito obrigada pelo convite. Nós começava com uma pergunta mais geral. Como é que pessoas podem beneficiar, de como é que pessoas, tanto cliente, utente ou paciente, como não quero chamar, podem beneficiar com estudos de psicologia a nível superior? Em primeiro lugar, pessoas que procuram os serviços de saúde, né, serviços de saúde ligados à saúde mental, a hora que chega a nós, benefícios é teu. Para a pessoa pode beneficiar de um atendimento profissional com um embasamento científico, que ele é muito importante, que ele que distingue aquela atenção, não é, de outros tipos de apoio emocional que nós recebemos no nosso dia a dia, apoio da família, apoio de amigos, apoio no ambiente de trabalho, não é? Então é uma atenção, não é, qualificada, um atendimento qualificado oferecido por um profissional em áreas da saúde mental, formado e qualificado, com competências técnicas, teóricas para exercer aquela profissão, não é? E o profissional, né, da psicologia que está zela para a cientificidade, te oferece para aquela pessoa que está chegando a nós, não é? Um atendimento com o seu zelo para princípios éticos, tem uma confidencialidade, respeito à individualidade, respeito à história individual que aquela pessoa está trazendo para nós, não é? E dá direito àquela pessoa que está chegando a nós, direito à denúncia, no caso isso que for cumprido na sua totalidade, o direito a sigilo, o direito à confidencialidade, de tudo aquilo que está trazendo para nós. Também está beneficia de um atendimento livre de tabus, livre de prejuízos, livre de qualquer tipo de discriminação, não é? Tudo que ela está trazendo para a pessoa, não é? A pessoa podia abrir, expressa livremente, sem receios, sem medos, não é? Porque às vezes temas que a pessoa está trazendo para nós consulta temas que é difícil, não é? Difícil expressa, difícil de documenta, difícil, não é? E naquele marco daquela relação, não é? Profissional de ajuda em termos de saúde mental, lá pode encontrar um espaço que pode expressar livre sem tabu, não é? Também é um profissional, né? Além de competências técnicas, teóricas, né? Que se cientificidade e tal, é um profissional que tem valores humanos, empatia, capacidade de escuta, atende tudo gestos, ouve palavras, mas também observa gestos, né? Observa comportamento de pessoas, atitude que a pessoa está trazendo na nosso conceito. Exato, utiliza tudo quanto naquele marco daquela relação terapêutica. E tudo isso permite, né, que a ajuda que você busca, né, dá uma maior probabilidade de que a ajuda que a pessoa vai buscar na nós, maior probabilidade de eficácia e de que as transformações que nos gesta na marco de relação seja mais duradoura, leva a melhor qualidade de vida e desenvolve com plenitude toda a sua capacidade. Então, portanto, tudo o porquê
de estudo da psicologia é aquela garantia de aquela cientificidade ali, de aquele profissionalismo que está oferecido para pessoas. Exato. É aquela que distingue a psicologia de outros tipos de ajuda, que nós no nosso dia a dia não recebemos, porque nós é um ser social, nós está constantemente, todo o tempo em relação com outros, com nós mesmos, com objetos, com o ambiente, não é? E na marca de nossa relação social, não recebe apoio de qualquer forma. Às vezes um amigo está dando um ombro, né? Um toque no ombro, uma palavra de ânimo, uma palavra de aconchego, um abraço, não é? Mas na marca de aquela relação, né? Psicólogo e utente, que ele também procura nos serviços de saúde, é uma relação científica, né? É uma relação de ajuda, de apoio emocional, sustentado e basado com embasamento científico. E que é a própria que leva e pessoas que está coisa. Agora, se não fala em desafios, não está falando o quê? Desafios para a psicologia, tanto, é tchau. Certamente 15 minutos que eu chegava para não falar tudo, tantos desafios. Não tem desafios hoje em dia, se bem que menos, né? Menos se não fala de anos atrás. Não tem desafios ainda para não enfrentar com relação a que as crenças errôneas, estigmas com relação à psicologia. Pessoas ainda pensam que também psicólogo é doido. Quer dizer, um conjunto de crenças errôneas com relação à psicologia que está fazendo pessoas talvez que procuram serviços de psicologia e serviços relacionados com apoio a nível emocional. Ainda desafios que não tem enfrentado, mas já mais contextualizado a nível de Cabo Verde, não está fala de carência de instrumentos de avaliação psicológica, não é? E se não está fala de um atuar cientificamente sustentado por evidências científicas, no também de recursos, né, no também de instrumentos de avaliação psicológica, testes, baterias de avaliação psicológica, questionários, que são padronizados, né, a nível internacional na Cabo Verde e no Tameste. E, sem embargo, que os instrumentos que estão validados, que estão feridos a nossa população cabo-verdiana. Cabe ao psicólogo ter uma expertise enorme para saber modo que está conseguir reaproveitar que os instrumentos que estão validados a nossas características contextuais, para saber modo que está utilizá-los de forma correta, sem pôr em causa o rigor científico. Ainda em termos de desafios, né, que nós não temos, desafio a nível de investigação. Hoje nós consumimos investigações feitas lá fora, Europa, América Latina, não é? Mas entretanto a nível de Cabo Verde, a nível local ainda no MEST, a nível nacional ainda no MEST de trabalha e de começa a produzir ciência também, né? A produzir pesquisas, problemáticas sociais a nível de Cabo Verde, não é? E entretanto não atua, não está fazendo intervenções, mas a hora que não vai jogar por detrás de nossas intervenções ainda nunca tem um diagnóstico claro, nunca tem clareza, nunca se compreende realmente o que está por detrás do fenómeno. Então no mês se trabalha nesse sentido, investiga mais. Não é? Investiga mais e investiga tudo que os fenômenos que não têm estado a trabalho. Assenta naquela questão que não tinha a seguir, que era, portanto, e o que não pode esperar de psicologia nesse contexto? E também, portanto, doravante, portanto, no contexto de pós-pandemia e, portanto, atual. Acho que no período pós-pandemia, né, e acho que já não se vive os momentos de transição, né, de mudanças que a psicologia, algumas coisas novas que depois da pandemia, né, nesse período pós-pandêmico, acho que não se vive que algumas transformações ali. Não pude falar de uma maior procura, né, de pessoas a nossos serviços de saúde mental, maior procura. Ainda não pude falar de estigma a nível da população, não é? Mas há um maior receio de verbalizar esse estigma, não é? Pessoas crescem, confiam mais nos serviços de saúde, não se ganha um bocadinho mais de credibilidade, não é? E nesse sentido, não ganha um pouco, não é? Em termos de valorização como ciência, de valorização como profissional, no período pós-pandêmico, com tudo aquele que foi aquele período conturbado em termos emocionais, vive o período da pandemia, para tudo aquilo que significa para nós, não é? Não ganha teu em termos de procura, não é? De credibilidade, de confiança,
para solicitar nos serviços, não é? Não ganha também de período pós-pandêmico. E que os ganhos que não teve reflexo também na coisa que não te dá? Teve, porque quanto mais pessoas chegam a nós, não é? E quanto mais expectativas eles chegam, não é? Qual nos nossos serviços demanda de nós maiores esforços, não é? Demanda de nós pesquisa e renovação constante daquilo que tem sido a nossa prática, não é? A ansiedade, por exemplo, de uma pessoa que chega a nós num período antes pandêmico já não é a mesma coisa de que a ansiedade é agora, pós-pandêmico. Então, exige de nós, não é? Uma reatualização constante. E isso melhora nós dessa forma. Para uma pessoa que chega a nós com expectativa alta e nós não temos que dar resposta, não é? A essa expectativa. Outros ganhos ou transformações, né? Que já nos vivencia nesse período pós-pandêmico é o facto da psicologia, né? Estreita-se relações e laços com a tecnologia, né? Hoje nos fala de plataformas de consultas online, exato. Nos fala de plataformas de marcação de consultas e terapia online. Nos fala de programas de inteligência emocional que talvez psicólogos utilizam para fazer triagem de emoções, de sintomas, né, emoções, sentimentos, que pessoas estão participando na nossa consulta, para fazer triagem para ajudar com o diagnóstico. Quer dizer, perante uma listagem de sintomas X, qual que é o melhor diagnóstico? E tudo isso utilizando a inteligência artificial, não é? Também nos fala hoje de pacotes, não é? Que está vendendo a nível no mundo digital, pacotes para treino em habilidades psicológicas específicas, né, que pessoas podem aceder. Não pode falar também de uso de inteligência artificial para ajudar terapeuta a que personaliza um modelo de intervenção padronizado, não é? Que está personalizado para aquele paciente específico que tem na frente. Então, é um conjunto de transformações que começa a constar na realidade. E tinha temas emergentes também que depois do período de pandemia começam a surgir, não é? E abordagens terapêuticas também novas que começam a surgir. Agora, não tem um movimento bem forte na Argentina, psicologia positiva, né? Também a abordagem terapêutica TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é negócio, é uma abordagem terapêutica de longas datas, mas que agora tem sido está reforçado, né? Mindfulness, né? Também que ganha força no período pós-pandêmicos, e outros temas emergentes por mencionar alguns traumas. Antes não falava só de traumas psicológicos, mas hoje está introduzido o tema do trauma sistêmico, trauma cultural, trauma intergeracional, né? É um conjunto de transformações que para nós é um desafio. Um desafio que nos leva a prestar melhor serviço para outros. Né? Sempre pensar nisso. Bom, falando portanto, nas tendências atuais, acaba por ser aquele que não fala em negócio ali. Agora, trazendo, portanto, para a Universidade de Santiago, o que a Universidade de Santiago está oferecendo? Que linhas ou então, no geral, como quem estava estudando na Universidade de Santiago? Nesse momento, a Universidade de Santiago só oferece curso de Psicologia Social e das Organizações. Para o ano letivo, que também entra agora, está previsto tudo já encaminhado para iniciar o curso de Psicologia Clínica e da Saúde. Não tem também nosso mestrado, né, em Saúde Mental Comunitária. Exato. E o S tem um diferencial, e é que a propaganda. O S tem um diferencial que é uma universidade próxima a estudantes, bem próxima a alunos, não é? Para orientar, para coordenar, não é? E praticamente na UES não respira um espírito de afetividade, é família, é comunidade, e esse mesmo espírito,
né, de família, de afeto, de colaboração, de empatia que também nos transmite e nos relaciona com nós estudantes. Então, a relação docente, que deixa de ser relação docente baseada no respeito, né, no profissionalismo como deve ser, mas é uma relação profissional bem próximo a nós estudantes. Nunca te preocupa somente com a formação acadêmica, resultados acadêmicos, mas não te preocupa com o bem-estar geral e integral de nós alunos. Que ela traduz portanto, na formação de psicólogos também? Exato. E nesse momento não, já foi um bocadinho antes do período de pandemia, que foi inaugurado o gabinete de psicologia da universidade, para oferecer diferentes serviços de saúde mental para a nossa comunidade acadêmica. Quer colaboradores, estudantes, funcionários, enfim, para toda a comunidade acadêmica. Nos oferece serviços de psicologia, atendimento individual, terapias de grupo, né? Nos faz atividades de sensibilização, né? Atividade de sensibilização a nível comunitário e também a nível fora, bem para comunidades, por exemplo, da Somada, não é? Comunidades mais longe da Somada que têm acesso. Para tantas pessoas dedicam a estudo de psicologia como uma forma de embase essas intervenções de forma científica. Doutora Evelise Médio, portanto, para estar no agradece. Realmente, se a doutora falar, 15 minutos é muito pouco quando fala sobre diversos assuntos, mas nesse momento não tem que terminar para ali, não te espera, uma pessoa está na casa, mas entende a mensagem que não quer transmitir. Quer saber se a doutora Evelise deixa uma última mensagem. A psicologia é área muito complexa, não é? Para quem que entende a essência humana, não é? Estuda o que está por detrás do comportamento humano na sua dimensão mais dinâmica é muito, muito complexo. E para quem é que está, por alguma razão, decide em algum momento, opta por aquela formação ali, para aquele curso, tem que estar realmente, não é, comprometido e tem que identificar nela algumas características que podem ajudar nesse sentido. Psicologia é uma ciência, modo que pode falar, maravilhosa, estrondosa, se não bem job, está ajudando mas mesmo no nosso humano, pessoal, nós como pessoas, contribui também para a compreensão de fenómenos sociais, fenómenos a nível global, não é? E se realmente não quer atacar problemas sociais, problemas de qualquer outro tipo a nível de nossa interação humana, psicologia certamente tem sua contribuição a dar nesse sentido. Mais uma vez, obrigada, doutora Evelise. Okay. Portanto, trazendo informações que realmente têm interesse e não te espera, mas para ser útil para toda a linha na casa. Obrigada. Ok, muito obrigada. Obrigada, doutora Evelise Médio, mais uma vez, sobretudo, por ter deixado informações à volta desse tema que acaba por ser caro para nós todos. O momento é para nosso habitual consultório psicológico, onde a psicologia na prática levou algumas informações e orientações para a preocupação que se afetou. Nessa edição, casos têm a ver com o embasamento científico de psicologia traduzido nos estudos superiores, nas instituições credenciadas. A primeira questão desse consultório tem a ver com a pergunta que tem como orativo alguém que é concretamente o que psicólogos pode fazer para uma pessoa. Não começa para lembrar, mas psicólogos é responsável para estudar e analisar fenómenos psíquicos e de comportamento para meio de emoções, pensamentos e valores de cada indivíduo em particular. Lembrando que a psicologia tem 3 missões principais, que cura a doença, identifica e cultiva talentos, portanto, não se fala ali de que competência que nós chamamos chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, e também torna a vida de pessoas mais felizes, congregando sempre que necessário aportes de uma equipa profissional multidisciplinar e uníssono com família e amigos.
Concretamente, profissional de psicologia com base nas conversas estruturantes te diagnostica e te previne ou trata doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade. Li, não te sublinha que, sim, psicologia te auxilia pessoas com dificuldades mentais, mas também é extremamente útil para pessoas saudáveis ou aparentemente saudáveis. Ou seja, ele te ajuda também na prevenção e na leva aqui. Pessoas tomam consciência e tomam decisões mais conscientes. Durante a abordagem, o profissional também observa sentimentos e principalmente mecanismos mentais para ajudar a saber para modo que tal problema está lá e modifica comportamentos inadequados, construindo tolerância para aceitar coisas que podem ser mudadas. Também promove atitudes e comportamentos que pessoas podem tomar para atingir seus objetivos, o que é possível segundo estratégias concretas. Sessões com psicólogas e psicólogos resumem basicamente a conversas estruturantes, onde pessoas papam de seus desconfortos, visões e objetivos de vida e também profissionais também ajudam a organizar coisas para hoje com racionalidade para poder agir sobre isso de forma efetiva. Diferente de conversa com um amigo, profissional é uma pessoa treinada. É uma pessoa treinada para lidar com esses problemas ali e te oferecer distanciamento emocional. Portanto, aquele distanciamento necessário para avaliar de maneira realista. Também acha possíveis saídas. Na linha de consequências negativas de automedicação, ora, esse assunto é mente de pessoas, a ineficácia de abordagem pode ser mortal. Não lembra na tantos suicídios que não podia ser evitado com abordagem profissional. Particularmente, se lembra de uma imagem de um quadro que encosta a teu e que de forma simples te ilustra o que não acaba de falar. Nesse particular, psicologia na prática te trazeu algumas informações sobre o que pode se espera de um psicólogo ou um psicóloga. Primeiro, escuta. É que só ouviu, mas paciente me está com atenção na boa. Tem que sentir, mas se 5 sentidos está voltado para entender o que você está falando. Portanto, está repisa o que a doutora Evelise falou, licença. Na segundo lugar, não tem sinceridade. Sinceridade, você tem que sentir também que um profissional está falando e que tem nenhuma história para você sentir melhor. Mas é algo que, como profissional, eu tenho certeza que também dá certo para bom, concretamente. Tem também proximidade. Proximidade, portanto, é a hora que um psicólogo ou um psicólogo é um profissional, portanto, ele é diferente de um familiar ou um amigo. Por isso, o deve sentir uma boa e importante para ele. E que os problemas é importante. É fundamental que você sinta bem e à vontade com ele. Não te fala também de confiança. É também fundamental que psicólogo ou psicólogo transmita confiança para poder falar com ele sobre tudo que está preocupado. Importante também é ter sentido de humor. Espera sentir humor. Psicólogo ou psicólogo que pode rir de bom, mas é bom um pouco de sentido de humor que te facilita para não olhar nos problemas de forma diferente, mais relaxado e menos dramático. Segunda pergunta que nos traz hoje foi tirada de página Facebook do programa. E está falando o seguinte: será que tem algum transtorno psicológico? Como informações, está adiantando, mas aquela pessoa ali está falando, mas desde 12 anos, mais ou menos, e tem tido algumas recaídas estranhas. E nunca consegui distinguir se mas teve realmente de atenção psicológica profissional. Principalmente para a memória, ele costuma ser alguém muito alegre na geral. Questão é que, mesmo que está falando, questão é que, mesmo que está sempre com o sorriso no rosto, mas também é teu inseguro. E que é bom na expressa qualquer comentário, está afetando teu. Um monte de vezes, não perde vontade de fazer coisas, além de ter pensamentos suicidas para entrar na vida teu bem. Mesmo assim, nunca deixa de ser alegre e transmite alegria para pessoas. Então, nunca soube falar se coisa que tem é algum transtorno ou não. Nós podemos ajudar?
Para não responder concretamente aquele caso ali, é um pouco complicado, para modo. É preciso avaliar dentro de um espaço terapêutico se tem transtorno ou se é preciso de trabalho no desenvolvimento de seu autoconhecimento, de habilidades sociais, de autocuidado. Para trabalhar isso, psicólogos primeiro tentam perceber direito o que aquela pessoa, em concreto, se sente. É preocupação demasiado? É um estado permanente de tensão? É insatisfação? Insegurança? Incerteza? Medo? É outro motivo? Também o profissional toma nota de contexto de vida de pessoa em questão, o que é importante, indicativos abrangentes, que pode significar um possível transtorno. Psicologia na prática traz ali alguns sinais que podem ajudar na saber se o que você sente ou observa na boa é um problema. Primeiro, você começa a observar problemas de sono. Fica noite sem dormir direito ou dormir horas demais, pode indicar problemas como depressão, ansiedade ou até mesmo abuso de substâncias. Normalmente, uma pessoa deve dormir 7 a 9 horas por noite. Isso dependendo de seus hábitos e de suas próprias necessidades. Como segundo ponto, você observa se não está sempre ansioso ou tenso. É normal não ficar um pouco ansioso antes de uma prova, de viagem, ou antes de fazer uma coisa que não se esperava. Mas a hora que ela atrapalha nas vidas, trazendo preocupações demais, é um sinal de que a coisa já passa o limite de normal e saudável. Outro sinal que não pode observar, o morto altera com facilidade. É completamente normal reagir a acontecimentos de vida, fica contente ou fica triste. No entanto, se não percebe falta de equilíbrio, né, entre as duas coisas, além de humor, sabe que ela pode indicar algum problema. Um outro sinal é a afasta de pessoas. Passa dias trancado no quarto, que está querendo sair de casa para onde amigos e famílias, que está querendo receber visitas. É também sinal que não deve levar em conta para alguma coisa que está direito. Também não pode falar de esquecimento frequente. Esquecimento frequente que pode ter causas neurológicas, mas também pode ser decorrente de uma dificuldade de concentrar, por exemplo, de tomar decisões direito. Portanto, caso bom ou algum conhecido mostra alguns desses sinais ali, a primeira atitude é procurar ajuda profissional para realizar um diagnóstico particular. Sintomas em si podem não significar nada demais, como também pode ser uma coisa importante. Portanto, um indicador de que algo está direito. Então, fica atento. Mas, mesmo te lembrou de que esses sinais ali podem ser indicativos abrangentes, que podem significar muitas coisas. Diagnóstico propriamente direito é feito por um profissional, tendo em conta boas características e particularidades que é de por só. Não com sinais isolados significa muita coisa. É preciso conjugar sinais sempre. Ainda lembra que sugestões deixadas ali, sua função é orienta, cria estratégias práticas para lidar com emoções, melhora a qualidade de vida e leva pessoas a viver com merecido bem-estar. E nunca serve para diagnosticar coisas. Como habitualmente, a psicologia na prática te lembrou, mas, independentemente de tudo, tem que as ações básicas de autocuidado que cada um deve sempre manter para ter um mente saudável. Nessa fala de prática regular, exercícios físicos, ter um sono adequado e reparador e também uma alimentação saudável. De outra, psicologia na prática te lembrou de praticar constantemente o autoconhecimento. Autoconhecimento como algo que te permitiu entender boas qualidades, os aspectos positivos, colocando em perspectiva não só defeitos que pode e deve ser trabalhado, mas sobretudo potencialidades, coisas na qual é bom. Para começar o processo de autoconhecimento, pode pôr na cabeça uma pergunta: que hábitos que tem que põe diferente, que te põe diferente de outros? Para terminar essa edição, eu deixo ali, melhor reflexão, uma adaptação de uma prosa de Eduardo Marinho, que está falando assim: consciência que está alcançado, está desenvolvido. Coisa que está alcançado é de graus de consciência. Desenvolvimento é permanente, é que tem fim,
que tem chegada, tem caminho. Nós tudo não está caminha. Com isso, nos despedimos com mais uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública, que de uma forma geral promove um estilo de vida saudável. Isso apostando, entre outros, na prevenção através de campanhas de informação e sensibilização sobre diferentes enfermidades. Nos fazer um favor, por favor, cuide direito de boca cabeça. Obrigado por sua paciência. Epilepsia tem tratamento, ok? E tem cura. Indivíduo com epilepsia, pessoas têm medo que tem um atraso mental, que é verdade. Na maior parte das vezes, esta leva a ser normal e o indivíduo com epilepsia, esta consegue ter uma inteligência até por cima da média. Desde o momento que tem esse tratamento em dia, que está fazendo consulta a tempo e hora, e está tomando essa medicação como deve ser, e pode viver só e pode ter uma vida tranquila. E só para dar um exemplo, a mim é um exemplo prático, a mim é um epilético, hoje em dia é médico, fatores que proporcionam aquela doença lá. Tem perda de sono, tem estresse, tem exposição a sol e a estimulante tipo álcool e outros tipos de droga. Isso quer dizer que pessoas que têm epilepsia que podem fazer uso nem de álcool e nem de outros tipos de droga, ok? Vivendo saudavelmente, um epilético tem uma vida normal, acima de tudo, e qualquer indivíduo dentro do nosso país. Instituto Nacional de Saúde Pública, promovendo a saúde.